A paz do Senhor, crianças. Aqui quem está falando é a tia Fabi. Mais uma vez, estamos aqui no projeto Crianças Talento, na direção da tia Lidu. E hoje a tia trouxe uma contação muito linda e se encontra lá no Velho Testamento. Vamos falar de um homem muito especial. Pega já aí a sua Bíblia, mas antes de nós abrirmos a Bíblia, nós vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhinhos e agradecer mais um dia na presença do Senhor. Papai do céu, neste dia, meu Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela essa oportunidade de ouvir esta palavra. Trabalha no meu coração, prepara o meu coração para receber a boa semente e que através dela eu venha crescer e dar muitos frutos na tua presença. Assim, meu Senhor da glória, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então vamos abrir lá no livro de Ezequiel. Ezequiel 47. Vamos ver o que Jesus quer falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor: a torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saía umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta no caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e tornou a trazer à margem do ribeiro. No versículo 8, vai dizer assim: então me disse estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entra no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. No versículo 12 diz assim: e junto do ribeiro, a sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Olha que bênção! Então, hoje nós vamos aprender a falar, a ouvir de um homem chamado Ezequiel. E Ezequiel era da família de sacerdote. Ezequiel estava projetado, louvado seja Deus, para ser sacerdote na presença do Senhor. Por quê? Porque toda a sua família era sacerdote. Mas o Senhor mudou a vida de Ezequiel. Ezequiel, ele foi cativo para a Babilônia, sim, mas lá na Babilônia, o Senhor chamou ele para ser profeta, profeta entre as nações, para sim levantar o povo, despertar o povo para voltar à aliança com Deus, a qual estava sendo quebrada. Por quê? Porque o povo de Deus, ele foi ali cativo ali para a Babilônia e começou ali a adorar a outros deuses. Alguns se esfriaram na fé. Então, o Senhor, no meio daquele cativo, Deus levanta Ezequiel. E um certo dia, Ezequiel teve uma visão.
E uma visão não era ruim, era muito maravilhosa. Sim, o Senhor deu uma visão para Ezequiel na restauração do templo. E diz a palavra, a qual nós lemos nesse dia, que um homem levou Ezequiel na porta ali daquele templo. E ali Ezequiel viu que saía águas debaixo do umbrais da porta. Glória a Deus. E aquele homem levou Ezequiel ali naquele lugar. E as águas cobriam os seus tornozelos. E sabe o que é que quer dizer isso? Crianças. Que tem muitas crianças, muitos jovens, muitos homens e mulheres dentro da igreja, vivendo superficial de Deus, apenas indo para a igreja, mas não tem propósito com Deus, não tem fidelidade com o Senhor. E o Senhor está levantando hoje profetas nas nações para despertar o povo, para voltar para a presença do Senhor. E aquele homem levou Ezequiel mais 1000 côvados, que quer dizer 500 metros, e as águas agora cobriu seus joelhos, as profundidades das águas. Estava fazendo ali, mostrando que Ezequiel ali, ele precisava mergulhar muito mais nas águas do Senhor. Além disso, de ensinar Ezequiel, também o Senhor estava mostrando o quanto o povo estava distante da presença do Senhor, o quanto eles precisavam ser dependentes do Senhor, o quanto eles poderiam experimentar as grandezas do Senhor. Mas aquele homem também levou mais 1000 côvados, Ezequiel. E as águas agora cobriam pelos seus lombos. Mas mesmo diante dos lombos, ainda nós podemos nos movimentar. Isso quer dizer que nós não entregamos as nossas vidas por completo na presença do Senhor. Muitas vezes queremos dominar o nosso eu. E as bênçãos de Deus, nós vamos retendo nas nossas vidas. E você, criança, você pode ser sim um adorador do Senhor. Você pode ser fiel ao Senhor. Assim como Samuel foi fiel ali, louvado seja Deus, na casa do sacerdote, ouviu a voz de Deus. Deus também quer fazer com que você escute a sua voz, mas é necessário nós mergulharmos em águas profundas. E aquele homem agora leva Ezequiel para mais 1000 metros, aleluia, e era tão profundo, diz Ezequiel, que as águas agora eram tão profundas que tinha que passar a nado. E aquele homem leva agora Ezequiel para a porta do templo novamente. Só que algo diferente acontece. E aquele homem diz: filho do homem, tu viste? Ezequiel começou a ver algo diferente. Porque enquanto Ezequiel passava, não tinha vivência, não tinha um ser vivo. Mas diz a palavra que aquelas águas que desciam do templo, ele ia ao encontro ao mar. E aonde aquelas águas passavam, começavam a gerar vidas. E aquele lugar não tinha animais, mas começou a criar vidas. Vidas ali naquele mar. Louvado seja Deus. Aonde aquelas águas tocavam, havia criando seres viventes e enchendo aquele mar que estava morto. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Quando Jesus ele entra nas nossas vidas, ele vai transformando a criança, ele vai transformando o mais vil pecador, ele vai gerando vida, porque aonde tinha um coração sujo, Papai do céu, ele vai transformando. E assim, o Senhor também mostrou para Ezequiel que ali nas barreiras daquele mar, louvado seja Deus, não tinha árvore, mas até isso começou a surgir, porque aos cheiros das águas, aos cheiros das águas brotará, e começaram a criar muitas árvores frutíferas
frutífera. E essas árvores, louvado seja Deus, cada uma dava fruto ao seu tempo. Aleluia! E suas folhas serviam de remédio para curar. Porque as águas de Deus, as águas do Senhor, Ele move o homem, Ele move a criança, Ele move o jovem. E assim o Senhor, Ele quer que você tome da água viva do Senhor. Ele quer que você desça na presença do Pai. Ele quer que você tenha experiência com o Senhor. Ele quer o quê? Lavar o teu coração, porque Ele é água viva. E aquele que abre o coração, Jesus, Ele entra. Jesus, Ele purifica. Jesus, Ele lava a tua vida. Ele transforma. E aonde essa água de Jesus passa, na tua casa, na tua vida, há libertação. Sim. O Senhor vai te libertando de todo mal, de toda a condenação. O Senhor Deus, Ele vai te salvando, porque aonde há a presença do Senhor, há renovo, há restauração, há mudança de vida. E ali também o Senhor cura todo dodói, toda amargura, toda depressão, toda ansiedade, todo trauma que você teve no passado. Jesus, a água da vida, Ele vai curando. Por quê? Porque Ele quer te transformar. O coração sujo que se encontra com o Senhor lava e te dá um novo coração, um coração cheio da presença do Senhor. E de tudo isso, o Senhor também quer te encher através do Espírito Santo. Ele quer te batizar e te fazer uma criança cheia da presença do Senhor, aonde você não vai ter necessidade de mais nada para preencher o teu coração. As coisas do mundo não vai mais preencher o teu coração. Somente a presença do Deus vivo preencherá o teu coração. E quando nós abrimos os nossos corações e permitimos Jesus entrar, Ele deixa os nossos corações branquinhos, branquinhos, e nos deixam alegres na presença do Senhor. Nada vai tirar a alegria de estarmos na casa de Deus. E quando o Senhor Jesus faz isso, nós convidamos, nós vemos que Jesus é o nosso verdadeiro amigo. E quando nós temos um amigo, nós gostamos de conversar com ele. E a gente agora começa a orar e buscar a presença do Senhor, porque Ele sim é o nosso verdadeiro amigo. E quando nós conversamos com o Senhor e que o Espírito Santo, que intercede com gemidos inexprimíveis, Ele faz arder os nossos corações para que nós venhamos conhecer o nosso Deus, a ler a palavra, porque através da palavra, que é pão, nós vamos ser alimentados, nós não vamos ser enganados com as coisas do mundo, porque ela vai nos orientar na verdadeira direção em Jesus Cristo. E quando isso tudo acontece, a gente aprende a obedecer a Deus, a ser fiel a Ele. O povo de Deus estava separado do Senhor, mas quando nós meditamos na palavra e guardamos ela no nosso coração, nós começamos a obedecer, porque Jesus, Ele tem morada para mim e para você. E Ele quer levar você para morar com Jesus no céu, aonde não vai haver dor, aonde não vai haver morte. Toda dor que você tem passado nessa terra, diz a palavra do Senhor, que se você for fiel até o fim, você receberá do Senhor a presença dEle e nós vamos morar eternamente na presença do Senhor. E aquele que for fiel, aquele que for fiel, diz a palavra do Senhor, nós alcançaremos as mansões celestiais. E lá, do trono do Senhor, lá no trono do Senhor, desce-se um rio de águas vivas. E aquele que beber desta água viva nunca
nunca mais morrerá, nunca mais terá sede. Que alegria será esse dia, meus amores. Então vale a pena entregar a sua vida para Jesus, porque um dia ele morreu lá na cruz do Calvário. Ele foi morto, foi levado como uma ovelha, levado ao matador ali. Mas diz a palavra que ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão. Sim, o nosso Jesus, ele vive para sempre e ele está nos esperando para aquele grande dia, porque vai surgir o toque da trombeta e aquele que for fiel ao Senhor escutará esse toque e iremos morar na eternidade com o Senhor. E hoje Jesus, ele está batendo na tua porta. E que porta é essa, tia? A porta do teu coração. Ele está fazendo toque, toque, toque. Ele quer entrar, ele quer fazer morada no teu coração. E se você, meu amor, você abrir o teu coração, ele entra e faz morada, ele limpa todo o mal. E nesse momento eu quero te convidar, você que quer aceitar Jesus, você que quer se reconciliar com Deus, vamos fazer uma oração nesse momento. Fecha os teus olhinhos, abaixa a tua cabeça e diz: Papai do céu, neste dia eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero te convidar, Jesus. Eu quero abrir a porta do meu coração para que o Senhor venha entrar nesse dia, Pai. Oh, Jesus, transforma a minha vida. Me faz mergulhar nas águas profundas e conhecer os Teus mistérios. Me faz, sim, Senhor da glória, assim como o Senhor fez na vida de Ezequiel, um profeta na terra para anunciar as boas novas, anunciar o Teu evangelho e ser, sim, Senhor da glória, um soldado valente que saiba manejar a Tua palavra. Toma a minha vida, Jesus, apaga o meu nome no livro da culpa e agora escreve no livro da vida, porque eu quero, sim, viver na eternidade com o Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e que essa palavra fale ao teu coração. Tchau!